Meus amigos, minhas amigas, a paz seja conosco. Como deve ser do conhecimento de todos, o tema desta manhã que nos cabe se extrai do capítulo 15º do livro que está sendo homenageado neste congresso, o Evangelho segundo o Espiritismo, onde o codificador Allan Kardec abordou com muita propriedade, num capítulo não tão longo, fora da caridade não há salvação. O que nos levou nas reflexões a recordar um episódio narrado por Humberto de Campos, Irmão X, onde ele narra de que uma mulher de rara beleza, de cabelos negros como a pele de ônix, de olhos faiscantes, de corpo sedutor e sensualidade à flor da pele, em plena Jerusalém notou que um homem, cansado da caminhada, se havia sentado no chão e apoiado as costas numa parede do templo, e ali repousava da canícula da tarde. A mulher se sentiu fascinada com o aspecto daquele homem, seus olhos claros que pareciam 2 gotas de mel silvestre, a pele da testa empapada de suor, a túnica pardo amarelada, os pés empoeirados das estradas secas e áridas da Judeia. Aquele homem não era de Jerusalém, aquele homem era de outras terras. Mas o que transpirava daquele homem desestabilizou aquela mulher. E ela, se aproximando dele, que praticamente não levantou os olhos para vê-la, ela rompeu o silêncio que demorava, o silêncio que pesava entre os dois, e começou um curioso diálogo. Nazareno, eu sei que tu és nazareno. A cor da tua pele, o corte de teu cabelo, tua túnica. Eu moro aqui perto em um palacete. Todos os que vêm a Jerusalém fazem questão de visitar o meu palácio. Mas não sei por que o teu fascínio me tocou. Sei que tu estás cansado, empoeirado das estradas. Tu aceitarias um convite para vir comigo à minha casa? O homem levantou os olhos, fitou a mulher que meneava qual uma serpente, mas não deu resposta. E a mulher, fustigada por aquele silêncio, insistiu. Eu tenho escravas da Idumeia, eu tenho arcas, eu tenho burras carregadas de ouro e pedraria, um vinho. Um copo de vinho, uma taça de vinho te restabelecerá o ânimo. E num balde, numa taça de prata, as minhas servas seminuas lavarão a poeira e o suor do teu rosto. Depois eu mandarei te servir frutas frescas da manhã, as tâmaras, as uvas mais capitosas de toda a Palestina. Tu vens. O homem fitou aquela mulher e finalmente seus lábios ensaiaram um murmúrio. Hoje eu não posso. Ó Nazareno, eu sou mulher que não recebe o não de um homem. Ainda hoje pela manhã recusei um sacerdote, um general romano, um levita,
um comerciante. Mas faço isso porque descubro diferente brilho no teu olhar. Tu vens. Depois do banho, eu te oferecerei uma cama farta e te darei todas as delícias que só o meu corpo pode oferecer a um peregrino cansado. Tu vens. Hoje eu não posso. Oportunamente, eu atenderei teu convite. Mas hoje não. A mulher ferida nos brios, no orgulho feminino, rodopiou nos calcanhares e, olhando com o olhar fulminante aquele homem, disse: então não venhas nunca mais. E desapareceu nas ruas poeirentas de Jerusalém, em direção ao palacete, onde ela vendia ilusões. Humberto de Campos conta que se passaram 2 anos sobre esse episódio ignorado pelos evangelhos. Está à margem dos evangelhos. 2 anos depois, próximo ao poço de Betesda, Jesus pregava junto aos aflitos, levando sua palavra de consolação e de esperança, quando uma veneranda senhora de cabelos brancos se aproximou dele e sussurrou-lhe aos ouvidos algo. Jesus parou o atendimento que fazia a um paralítico, olhou para a senhora e disse: sim, eu irei, aponta-me o caminho. A senhora saiu na frente, Jesus atrás, e ela o foi guiando até uma escarpa de pedra, e apontou uma gruta. Lá embaixo, Senhor, é lá embaixo. Ele desce a escarpa numa construção onde a escadaria foi feita na própria rocha crua e nua. Adentra-se a gruta, para um pouco para acomodar-se ao claro escuro e fazer a acomodação dos olhos, a penumbra da lapinha. Adentra-se e vai percorrendo aqueles pequenos corredores, até atingir uma gruta onde está uma pedra em forma de cova. E ali ele tateia na luminosidade muito tênue, até localizar os restos de pano que se desfazem ao toque. E sobre aqueles panos está um corpo nauseabundo, cuja pele está úmida e tresanda miasmas pestilenciais de carne em apodrecimento. As mãos deles vão tateando até localizar uma cabeça, uma vasta cabeleira, e seus dedos penetram por aquela cabeleira, dando conta de que o cabelo começa a arrancar-se da pele. Ele tateia, descobre os olhos, e aquela pessoa que está ali abre os olhos e, com uma claridade branda que vem de uma fenda próxima, aquela mulher fita aquele homem e disse: foge, foge porque eu sou pura podridão, vai-te embora. Ela então ouve uma voz que a faz recordar 2 anos antes. Tu me chamaste. Tem 2 anos que fizeste um convite. Só hoje posso atender-te. Nazareno. Oh, Nazareno, por que demoraste tanto? Eu não tenho mais o palacete, as escravas, os perfumes, os alabastros, as flores exóticas. Foge, eu tenho lepra. Não posso. Tu me fizeste um convite. Eu venho atender-te o convite agora. Mas eu não tenho mais o corpo que é pura pústula para te dar. Se não tens mais o corpo, dá-me tua alma. E assim procedo, porque de teus olhos vaza um estranho brilho, e assim faço por muito te amar. Abraçou aquela mulher e aguardou que o seu suspiro serenasse no seu peito forte, onde ela então entrega o corpo ao pó da terra, alando-se como ave ao infinito, buscando os céus de estonteante claridade. A caridade moral.
aquela que desce a gruta, a lapinha, a caverna do desespero, que pode ser figurada. Não necessariamente a maioria das pessoas está em cavernas de pedras, em grutas, em fendas de rocha. Mas há muita gente sombreada na caverna dos desafios existenciais. O medo, a solidão, o conflito, a angústia, a carência. E essas pessoas estão em torno de nós, fazem parte do nosso cotidiano. Estão em casa, estão na rua, estão no trabalho, na casa espírita, na atividade religiosa. Viajando em aviões, em ônibus, encontramos alguém que aproveita uma viagem de algumas horas ou alguns minutos e se abre conosco. O e-mail, a carta, o telefonema, o torpedo, a rede social em que muita gente extravasa os conflitos da solidão, em que está apenas vinculado eletronicamente à rede mundial de computadores. Não tem a presença material, orgânica de alguém com quem converse. Os bate-papos, as amizades são virtuais e elas nascem virtuais e morrem sob o controle de duas teclas, Ctrl, Delete. E aquela amizade promissora finda-se, sai do HD, sai da vida virtual. Como descer, como encontrar estas pessoas levando o estímulo para que elas não penetrem o fosso sombrio do suicídio, da depressão, da síndrome do pânico, da negação pela vida. Criaturas que não saem mais de casa. O pensamento rotariano, desta notável instituição que auxilia milhares de pessoas pelo Brasil afora, estabeleceu numa frase que diz: aquele que não vive para servir, não serve para viver. Entretanto, por encontrar neste pensamento um pensamento de morte, de destruição, pouco otimista, com uma conotação final pessimista, na condição de espírita resolvi modificá-lo. E o pensamento espírita ficaria interpretando o pensamento rotariano. Aquele que não vive para servir ainda não aprendeu a viver. Está passando pela terra em brancas nuvens. No livro da vida está deixando páginas por escrever. No seu baixo nível ainda de percepção da vida, no seu nível de maturidade, imaturidade psicológica, de infantilidade dos sentimentos, vive para si. É a árvore que produz frutos e devora os próprios frutos, impedindo que os pássaros, os animais, as criaturas saboreiem os frutos doces, sazonados que seus galhos pendem. E a árvore que devora os próprios frutos é uma árvore egoísta. Então, o contraponto da caridade é o egoísmo, é a doutrina do ego. A criança é egocêntrica. Ela, na fase infantil, a natureza dota ela de um egocentrismo natural, em que ela precisa chamar a atenção de todos que estão em torno dela, pais, educadores, responsáveis, amas, babás, criados, para que atendam às suas necessidades. É processo natural do desenvolvimento da criança. Vai crescendo, corre-se o risco de ser o adolescente egotista. Tudo tem que girar em torno do que eu gosto, do que eu faço, do que eu desejo, do que eu quero, do que eu exijo. E se o egotismo, nesse período conturbado da adolescência, não for corrigido pela flama da educação bem orientada, atingirá o adulto que torna-se egoísta. Parece que o universo gira em torno do seu umbigo. O indivíduo é o centro das atenções, momentaneamente. Observemos que os astros, as estrelas da televisão, do show business, do teatro, do cinema, brilham no momento para depois
desaparecerem tragados pela voragem da requisição de um mercado de consumo que exige a troca sucessiva de astros e de estrelas. Quem brilha hoje é sol apagado amanhã. Quem hoje ofusca todos, amanhã é vencido pela enfermidade, pelo álcool, pelas drogas, pelas doenças degenerativas e sai de foco. O egoísta quer tudo para si, não dá-se conta de que há outras necessidades de outras pessoas em torno de. Então é preciso amadurecer os sentimentos para observar que o exercício da caridade vai anulando o egoísmo. A caridade moral, que talvez seja uma das mais de difícil execução, é aquela que nos convida a tolerar o outro. Porque existe muita sabedoria no indivíduo que ouve um tolo falar. Deixar o tolo falar para ele extravasar sua verborragia doentia. E a gente ficar ali ouvindo. O que está faltando hoje é a caridade de se ouvir o outro. Todo mundo quer falar. Difícil está encontrar alguém que queira ouvir. Todo mundo quer dizer qualquer coisa. Quer ligar para o call center, ou a moça do call center quer ligar para mim me empurrar a goela abaixo algum produto que ela tem que vender. E aí eu não aguento ouvir até o momento que desligo, nem sempre de maneira confortável, de maneira elegante, para com a moça, funcionário que cumpre seu dever funcional, ganha para aquilo. A função dela é ser gentil. Mas por que a voz dela se altera ou a minha? Há muita agressividade na voz das criaturas, que de certa maneira a voz é uma espécie de cartão de identidade do estado íntimo das criaturas. Como nos dizia uma amiga agora há pouco, de que muitas vezes houve um bom dia em tom áspero. Bom dia tem uma conotação. E alguém sair de um quarto, sair de um lugar e vai entrar em outro, bom dia, parece estar enfiando um alfinete na pele da gente. A agressividade, tem gente com a boca para baixo o tempo todo, conhecido tradicionalmente como uma pessoa rabugenta. A boca para cima é a pessoa sorridente, é a pessoa alegre. Há pessoas que sorriem pelo olhar. A vida está contagiada, contaminada de alegria de viver. Essas pessoas estão mais predispostas ao exercício da caridade. Mas a outra está emburrada, rabugenta, taciturna, cavernosa, muitas vezes árida, amarga que nem óleo de rícino ou azeda que nem sumo de limão verde. E é preciso o indivíduo parar para ver, meu Deus, e o exercício da caridade moral, tolerar o outro, o azedume do outro, tolerar a infantilidade do outro, levar uma vida na bonomia, na tranquilidade, como diz por aí, numa boa, sem envenenar-se com a problemática do outro. E o Evangelho, para retratar esta caridade tão necessária nos nossos dias, e ontem aqui profundamente acentuada pelo excelentíssimo senhor governador, que a todos nos sensibilizou com suas palavras firmes, muito verdadeiras no tocante à mensagem de que se fez portador na manhã de ontem, nós temos que entender de que a caridade moral, ao lado dela, pede também a caridade material. Seriam as duas balizas da legítima caridade, que vamos encontrar sua verdadeira acepção ou sua verdadeira definição na questão 886, 886, do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec interroga as fontes da vida maior, sobre o verdadeiro sentido que tem a palavra caridade, não para a gente. Como é que Jesus a entendia? Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Não tem nada material. Alguém dirá assim, mas ele multiplicou peixes e pães. Ele conseguiu fazer da água vinho.
Ele emprestou a corpos que estavam mortos ou quase mortos, vitalidade para prosseguir no carreiro terrestre. E eu direi, verdade. Mas ele deu pão e peixe naquela ocasião, não garantiu a comida do dia seguinte. O estômago alimentado hoje tem fome amanhã. Sem a presença dele, cada um que se virasse. Sim, ele multiplicou o vinho, ele transubstanciou a água em vinho, que foi consumido, mas no dia seguinte não tem mais vinho, agora é água, cada um beba o que achar. E os corpos restaurados por Jesus, nenhum deles, Lázaro de Betânia, a filha de Jairo, a viúva de Naim, nenhum deles foi isentado de morrer. Morreram oportunamente como morreria qualquer outra pessoa. Ele colocou um tampão, um emplastro, mas não garantiu a ninguém imortalidade que nem o filme Highlander, com John McClane, que nasceu na Escócia no século XVI e em plena Nova York de 1980 ainda tinha 36 anos de idade. Esqueçam, não existe o elixir da eterna juventude para o corpo. O corpo tem prazo de validade. Ele aparece no berço e sucumbe no túmulo. Ele tem prazo de validade que nos compete empurrar para diante, para que ele funcione o máximo que puder. Chico Xavier foi ao sepultamento de todas as pessoas que diziam que ele ia morrer. E só saiu da terra com 92. O nosso Edivaldo, no próximo dia 5 de maio, 87 anos. Tem tanta gente agorando para ele ir, e o homem está aí, firme, vendendo saúde. Ainda vai ficar 5, 6, 7, na minha previsão mais otimista, conosco. Então o corpo é transitório. Qualquer dádiva a ele, como pão, água, alimento, roupa, é passageira, é valiosa. Diz Joana de Ângeles que se tenho em consideração que uma dádiva material é caridade, é. Porque o que é caridade para quem está com fome? Comer. O que é caridade para quem está com sede? Um copo de água. O que é caridade para o doente? O remédio. Atravessar um invidente em uma rua é o auxílio que se possa dar para ele não ser atropelado. Isto é caridade. O dinheiro, o troco a uma pessoa que nos pede um recurso para saldar uma dívida ou tirar a família de um instante de miséria, isso é caridade. Mas a doutrina espírita diz que não se pode ficar somente nisso, para não se confundir assistência social e promoção humana com assistencialismo, que mantém o indivíduo pobre e miserável o tempo todo para justificar a caridade. Não é essa a proposta. O Espiritismo vai além disso. Que a casa tenha sopão, que a casa tenha quermesse, que a casa tenha brechó, que a casa tenha o farnel, que a casa tenha a cesta básica. Mas não é só isso o Espiritismo. Porque o corpo socorrido hoje está faminto amanhã. E se não tiver a casa, nem tiver amanhã, a pessoa atendida esquece. Porque a gratidão, às vezes, passa tão desapercebida. Estamos numa época de pessoas que adotaram a ingratidão como manifestação. Recebem a dádiva e se querem muito obrigado, um gesto de agradecimento, um olhar. Vão, elas estão tão amargas, estão tão feridas pela vida, que perderam a psicologia da gratidão. É certo que nenhum de nós esperará, porque o bem deve ser feito pelo bem por si só. O bem faz bem a quem faz o bem. Ele retorna como uma dádiva de equilíbrio, de harmonia interior, de estado de paz íntima, após a ação, porque promove organicamente a produção de dopamina, de serotonina, de ocitocina. No momento da ação do bem, esses neuropeptídeos ou neurotransmissores
produzidos pela região límbico-hipotalâmica, descarregam no organismo, produzindo bem-estar. Então, quem está na atividade do bem, na atividade da caridade, de ajudar o próximo, sente-se infinitamente venturoso, porque estes enzimas, estes neuropeptídeos, vão levar ao indivíduo uma sensação de paz e desaparecem dores, enfermidades diminuem de violência e o indivíduo pode até estar doente. Está, mas não é doente. Porque há uma diferença entre ser doente e estar doente. Quase todos nós o somos doentes. Carregamos enfermidades corporais. Mas ser doente é um estado da alma. Minha alma pode estar sadia, momentaneamente ocupando um corpo enfermo. É o corpo que está doente. A precariedade da matéria, as doenças, a impermanência de tudo. Mas eu, psicologicamente, estou muito bem. E tem muita gente no corpo sadio, que é um poço de doença psicológica. Onde a gente encontra, como é que você está? Mal. Como é que amanheceu? Ruim. E como é que vai fechar o dia? Péssimo. O que é que eu posso dizer? Já morreu e os coveiros esqueceram de enterrar. É um zumbi que respira deambulando pelas ruas. E tem gente que com enxaqueca, como é que está? Ótimo. E a enxaqueca? Eu já esqueci. O problema é dela. Eu estou muito bem. Ela que fica aí doendo. Eu vou à luta. E no que faz, a enxaqueca pede para dar uma retirada. Como foi ignorada, a doença vai embora. Porque foi ignorada. Não se deu combustível a ela. A caridade material que socorre. Sem sombra de dúvida, é valiosa. Até porque caracteriza o nosso movimento no Brasil. Ele foi desde os seus primórdios na segunda metade do século XIX, quando a doutrina nascia em França com Kardec. Quando ela veio para o Brasil, ela encontrou aqui um povo estritamente caridoso, que fez da caridade o esteio onde construiu a maioria das instituições espíritas, o receituário mediúnico, o atendimento aos órfãos, aos aflitos, a mulher gestante abandonada pelo companheiro, a viuvez, a adolescência hoje desorientada, aos idosos, através dos abrigos, dos spas, dos postos da terceira idade, antigamente chamado de asilo de velhos, são maneiras de socorrer, mas estamos socorrendo a vida física, desde a maternidade à idade provecta, nós estamos socorrendo. A questão do Espiritismo é quem vai socorrer a alma que veio antes do berço e que vai depois do túmulo. A caridade de auxiliar a pessoa a sair da ignorância, ofertar a esta pessoa um conhecimento que a liberte do desconhecimento em relação à vida. O centro espírita não pode ser apenas um depósito de coisas materiais. O centro espírita tem que ser também uma escola de sabedoria da alma, que oferte ao indivíduo as lições para que ele não retorne ao além, depois que reencarnou, com tão pouco conhecimento como o que trouxe da reencarnação anterior. Que ele volte com um pouco mais de conhecimento, alguma luz. O analfabetismo não tem uma coisa mais agressiva do que a pessoa nos nossos dias não saber ler e escrever. E há pouco mais de 2 anos, o governo da Bahia alardeou uma propaganda governamental em que o ilustríssimo governador do nosso estado comentava de que uma mulher de 103 anos de idade, centenária mais 3, pele negra, afrodescendente, uma das últimas a ser libertada em um quilombo no extremo sul da Bahia, finalmente tinha sido levada a uma escola e agora aos seus 103 anos conseguia escrever o próprio nome. E o governo alardeava como sendo um grande feito. Estamos levando para a escola desde a criança até o idoso centenário. Aí mostrou aquela mulher que trôpega, carregada por uma bisneta, ia até uma escola próxima e finalmente aprendia a escrever. Eu vi aquilo num restaurante, a cena da televisão. E um homem por perto tocou o ombro e disse, coisa linda, né? Eu disse, não, eu acho isso feio.
Como assim? Ele disse, isso é uma vergonha para nós, os baianos, saber que só agora esta mulher negra, aos 103 anos, quando está prestes a desencarnar, foi alfabetizada pela gente. Isso é uma vergonha para a gente. A gente levou 100 anos para alfabetizar essa mulher. Por quê? Porque ela é negra, porque ela é pobre, porque ela é de periferia. E só agora, no fim da vida, a gente ministra uma lição e amanhã ela morre. Então fica em nós um karma. A evangelização, a educação tem que começar cedo. Essa mulher hoje devia ser uma doutora aposentada, uma médica, uma juíza, uma desembargadora, uma agrônoma, uma professora, o que ela quisesse ser. Não foi porque a gente não ofertou cultura a ela. A falta de caridade que corrige a ignorância. Não por outro motivo. O capítulo a que nos referimos, o 15, que o nosso Haroldo ontem estabeleceu como metade do livro dos seus 28 capítulos, ele considerou 29, se levar em consideração a introdução, que não é tido como capítulo. Esse capítulo 15, Jesus começa a falar da parábola do bom samaritano. Ali estão misturados, ali estão juntos, estão casados, os dois princípios da caridade, as duas rodas, a caridade material e a caridade moral. Porque aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó, após ser atacado por salteadores, por ladrões das estradas, ele ficou semi-morto. Passou por ali um sacerdote. Estamos falando de alguém que conhece a lei, de alguém que dominava o Torá, mas por extensão, qualquer pessoa culta, qualquer pessoa letrada, qualquer pessoa que tenha conhecimento. O sacerdote é um símbolo de todos nós que temos algum conhecimento, mínimo que seja. Porque quem sabe ler e escrever já fez as mais árduas duas conquistas da vida. Eu não conheço ninguém que aprendeu a ler, que pode se negar a ler onde pôr os olhos. Onde pôr os olhos, lê, queira ou não queira. Não conheço uma pessoa que bateu no peito e disse, eu vou tomar um curso para desaprender a ler. Não conheço. E quem passa a ler, passa a ter uma grave responsabilidade. Botou o olho, leu. Se leu, sabe. Se sabe, é responsável. Então isso abre um leque de possibilidades. Quanto mais se tem conhecimento, mais responsável se é. No processo evolutivo, como diz o Dr. Jorge Andréa, nas duas vertentes X e Y, quanto mais o indivíduo sobe em conhecimento, menos determinismo, mais livre-arbítrio. Quanto menos conhecimento, mais determinismo e menos livre-arbítrio. Coisa óbvia. Então talvez seja por isso que a nossa doutrina, a espírita, seja uma doutrina, em vez de consoladora, cá para nós. Eu estou começando a cogitar que o espiritismo é uma doutrina perturbadora. Eu acho que a gente tem que rever aquele trecho de Jesus de João 14, 16 a 17, 28 a 29. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o perturbador prometido, que ficará convosco, vos atentando, vos perturbando, constrangendo-vos a abandonar as depressões da ignorância para os altiplanos da sabedoria. Ele deve ter dito isso. Porque é uma doutrina que fustiga a consciência. Você quer repousar, deita numa rede na praia de Itapuã, um calção velho, numa esteira de vime, com uma água de coco e uma roxa morena. Aí a doutrina, muito bem, descansando, hein? É. E Jesus trabalhando. Que fazes aí, bicho preguiça? Levanta e vai dar conta do teu serviço. Aí a gente levanta, não dá. O espiritismo inquieta. Em vez do espiritismo instalar em nós, internamente, um estado de paz, o espiritismo instala um estado de
guerra íntima contra as imperfeições. Se conhece o Espiritismo, perde-se a paz. Depois que eu conheci o Espiritismo, nunca mais eu pude pecar em paz. Quando eu quero pecar, ele não deixa. Se o outro está aflito, se o outro está doente, ela mexe com uma coisa que ela desperta chamada consciência. Que fazes? Por que não socorre teu irmão? Aí eu meto a mão no bolso, tem dinheiro, não adianta esconder. Ela falando comigo, a consciência. Tem dinheiro sim. Se você tem R$1, dê 50 centavos a ele. Para você pode não ser nada, mas para ele pode ser a diferença entre a vida e a morte. Aí eu tenho que dar. Alguém quer conversar comigo, eu estou querendo repousar a consciência. Ouça, você não está no mesmo avião, não são 8 horas de viagem. Passe 8 horas ouvindo, porque pode ser a diferença entre ele estar vivo ou cometer suicídio daqui a pouco. Aí eu volto para o lado e a pessoa diz, olha, eu vou lhe contar minhas 4 últimas reencarnações. E conta! E você tem que ouvir. Porque senão a pessoa sai dali sem auxílio e se mata. Você tem que auxiliar alguém fazendo qualquer coisa. Então isso obriga ao desapego. Chego em casa e dou-me conta de que armários estão entupidos de roupa, que o chão está cheio de calçados. A consciência fustigada pelo Espiritismo coloca-se do lado e diz, quantos pés você tem? 2. Eu estou vendo 15 pares de sapato. Você sai com 15 pares na rua? Não. Você só sai com um par, um em cada pé. Então liberte-se da metade, porque tem tanta gente de pés descalços na rua. Aí eu tenho que passar. Aí vem o desapego, mas esse sapato eu tenho tanto valor afetivo a ele. Passe, meu filho, passe o sapato e o afeto no sapato para outra pessoa que está precisando. Aí vai. Como isso mexe. Como o Espiritismo incomoda. Eu sei que não tem muita gente me ouvindo, mas eu não recomendo o Espiritismo para meu pior inimigo. Que doutrina perturbadora, porque inquieta, e é bom que inquiete. É bom que nos atormente, que diga que há um caminho, e nem por isso cerceia minha liberdade. É nisso que está a beleza da doutrina. O caminho é esse, mas eu quero ir por aqui. Vá com Deus, meu filho, vá com Deus. Já lhe apontei que é por aqui, mas você quer ir por aí pelo atalho? Quer? Então vá com Deus, e eu vou. E o Espiritismo fica aqui me aguardando, porque sabe que eu vou voltar ao ponto de onde eu saí. Por isso que Jesus disse, se alguém te constranger a caminhar 1000 passos, vai com ele 2000. Agora eu entendi o que era. Quando os bons espíritos me esclareceram, meu filho, me dizia a benfeitora querida, quando Jesus falou isso, ele quis dizer o seguinte, você está num ponto, passa alguém, segura em seu braço, venha comigo 1000 quilômetros, 1000 metros. Se eu não for, ele me mata. Pois não. Aí a pessoa me arrasta por 1000 metros. Enquanto eu vou com ele, eu vou conversando. Mas por que você está me constrangendo? Porque eu estou atormentado. Eu estou aflito. E eu preciso de alguém que me ouça. Então nós temos 1000 passos. Vá falando. Eu sou todo ouvidos. 1000 passos depois, eu ouvi a pessoa que se descarregou, se desanuviou, e eu a convenço de que aquela não é uma boa estrada. Paramos. Depois que eu a convenço, a gente volta 1000 passos do ponto onde ela me tirou. Então, se alguém te constranger a caminhar 1000 passos, vai com ele conversando. Porque depois ele é que vai lhe trazer ao ponto de 1000 passos de onde ele tirou. Agora eu entendi o que Jesus quis dizer. E eu volto ao ponto onde eu estava. Sigo aqui minha estrada e ele segue a dele. Mas ele já está aliviado pela caridade moral. A benevolência não é ser bom dando presente, porque muita gente julga que ser bom é dar coisas. Quando eu quero conquistar uma pessoa, eu compro um presente, um perfume, um cinto, uma joia, uma carteira, um iPhone, um iPad, um iPod, um iPin, uma macaxeira, sei lá mais o quê, e dou à pessoa. É pródiga, não é boa. Essa pessoa é pródiga. É possuidora de avançados recursos financeiros e pode dar o que bem quiser. A benevolência
é ver o outro com o olhar do bem. Mas o outro tem defeitos? Tem. E por acaso eu estou isento? Voltemos a Jesus. Quem dentre vós estiver isento de erros, atire a primeira pedra. Mas até naquele encontro com a mulher equivocada, que a gente chama equivocada, passou a história com esse epíteto, vale a pena destacar de que Jesus, no diálogo com ela, diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Ela olha, tem ninguém. Não tem ninguém? Ninguém te acusou, muito menos eu. Ninguém te condenou, acusada ela foi. Ninguém te condena, muito menos eu. Vai e não tornes a errar, para que não te suceda algo pior. Tradução nos dias de hoje. Minha filha, vá e não tornes a se equivocar. Eu concordo com eles. Você está equivocada mesmo. Agora vá, corrija seu destino e não erre mais, porque da próxima vez eu posso não estar presente, esse povo te mata na porrada. Lhe salvei hoje, não garanto da próxima oportunidade. Aí a mulher foi para reerguer o próprio destino, encontrando um parâmetro para a própria vida moral. Então ele coloca benevolência, ele coloca indulgência, mas todo mundo hoje quer indulgência. Sim, eu errei, e o outro diz: é um direito que você tem, só acerta quem passa pelo erro, só se coloca de pé quem está caído. Eu nunca caí. Claro, você nunca se levantou. A queda é sintoma de quem está de pé. Eu nunca caí. Esteve sempre na posição horizontal. Nunca esteve de pé. Só tem pés sujos, de Joana de Andes, quem caminha pelo lodo. Veja, meus pés, estão sempre limpos. Claro, você é estátua. Não sai do lugar. Você já viu estátua de pé sujo, meu filho? Está sempre limpinho. O que está sujo é a cabeça pelos pombos. Mas os pés estão limpos, não sai do lugar. Então é preciso caminhar para ter pés sujos, pés feridos, pés sangrentos, sanguinolentos. Então a indulgência que queremos, o outro também quer. A caridade pede. Por isso, a indulgência que o samaritano teve. Socorreu aquele homem. O sacerdote passou batido. Depois o levita, conhecedor da lei também, passou e foi embora. Aí surge o samaritano tido como herético, porque não seguia determinados preceitos da cultura judaica e vivia na velha Decápole, as 10 cidades gregas, além do mar, a terra da Samaria. O samaritano passa, Jesus está reabilitando um povo. O jogo psicológico de Jesus era muito sutil. Para reabilitar o povo, ele coloca como personagem numa história, numa parábola. Socorre o homem moralmente, auxilia ele, dá-lhe pouso numa estalagem, paga suas despesas imediatas e garante com o empenho da própria palavra despesas futuras, prometendo que voltaria para socorrê-lo e pagar alguma dívida que tenha ficado pendente. A Jesus arremata perguntando: vai e faz o mesmo. Faz o mesmo que o samaritano fez. Faz o exercício da caridade, como falava Mário Barbosa, o notável professor de Ciências Sociais da Universidade da PUC, no Rio de Janeiro, mostrando esse lado fantástico, extraordinário da caridade, que é esse exercício de doação da pessoa, mais do que doação de objetos, de coisas transitórias, recordar a indulgência, a benevolência e o perdão. O perdão hoje está sendo muito discutido na área terapêutica. Muita gente acha de dizer: eu perdoo, mas não esqueço. Ora, vamos raciocinar. Esquecer é um problema de memória. Eu me lembro de fatos com 4 anos de idade. Tem gente com 70 anos que lembra de fatos 65 anos de idade. É um problema de memória. O fato em si fica gravado. Porque em nós fica gravado tudo aquilo que tem importância. Tem muita gente que guarda um fato negativo a vida toda e esquece um fato bom em 15 minutos. Então nós somos muito mais pródigos em guardar lixo no HD do que guardar um bom material no HD mental. O material bom é deletado.
o material ruim é arquivado. Então vivemos muito entulhado de material desagradável, deteriorado. A proposta é inverter, é deletar os momentos infelizes, perturbadores e gravar, manter os momentos bons. Será que a gente já se pegou alguma vez sorrindo, sem motivo aparente, porque estava recordando? Ficar em pé assim no lugar, começar a dar risada e passar alguém e dizer, é maluco, é? Está rindo do quê? E viver tranquilamente. E ter tranquilidade de estar com aquele filme na memória passando, vendo aquela cena boa e dando risada sozinho, produzindo neuropeptídeos como a dopamina e a serotonina, a luliberrina, a ocitocina, que são os neuropeptídeos transmissores da felicidade. Aquilo que vem trazer bem-estar. Não, é que ficamos amarrotados, ficamos na agressividade, preferimos o material deteriorado. Não é essa a proposta da doutrina espírita, nem da psicoterapia, da psicoimunologia da atualidade. Não perdoar é gravar para dentro de si graves problemas, porque enferma o indivíduo. Então o perdão, como diz Joana em Psicologia do Perdão, da Gratidão, ela tem uma função terapêutica. O perdão no contexto cristão espírita é não desejar ao outro o mal que o outro me fez. Que o outro siga a sua história, que o outro siga seu caminho. Eu vou permanecer em paz, porque de quem é o problema? É do outro. O outro fez um gravame contra mim, é problema do outro. Quem é que não tem inimigos? Todos nós temos inimigos. Ter inimigos não é problema. Problema é ser inimigo de alguém. Porque se alguém me odeia, ele que dorme com o fígado entupido, ele vai ter problema de rins, ele vai ter hemorroida, ele vai ter varicocele, ele vai ter alergia, câncer, gripe. O problema é dele, porque ele me odeia. Ele junta vibrações que o vão adoecer logo, mais ou menos ou tardiamente. Mas se eu odeio, o problema é meu. Se eu tenho alguém como adversário e vibro contra, o problema é meu, porque vou dormir com estes problemas do lado. A proposta da doutrina espírita é atravessarmos a vida no exercício da caridade. Por isso que Allan Kardec no capítulo coloca a caridade como razão incondicional, como ferramenta incondicional para a salvação. Mas espera aí. De que salvação estamos falando? Porque essa palavra é corriqueira. Já aceitei Jesus, estou salvo. Mas salvo de quê ou de quem? Porque eu tenho que me salvar de alguma coisa. Por exemplo, eu estou tentando me salvar até o dia 30 de abril da alíquota de 27,5% do imposto de renda. E não consigo. Esse leão que devora as minhas finanças, as nossas finanças. Eu tenho que tentar me livrar dos impostos, do governo, da perseguição, do bandido, da saidinha bancária, do sequestrador, seja o que for. O alvo que me ameaça está bem localizado. Mas que alvo é esse? Ele é imaterial. O medo do inferno. Ainda temos medo de Satanás. Vocês já notaram que o diabo voltou à moda nos nossos dias? Tem 40 anos que a figura do diabo está na moda. Por uma determinada doutrina religiosa, ele foi resgatado para gerar medo, gerar pânico nas criaturas. A figura do diabo. E lá vou eu para um encontro ecumênico em Salvador, na sede do Detran. Era dia de funcionário público, 28 de outubro. O Detran resolveu fazer um encontro ecumênico com 5 religiosos. Eu fui o último a chegar. Por causa do trânsito, 5 minutos faltando, cheguei. Estou lá, a minha anfitriã me recebeu, e um pastor evangélico estava em pé na mesa quando me viu chegar. Se dirigiu até mim e disse: o senhor é Marcel Mariano? Eu disse: ao vivo e a cores. É o senhor que vai representar o Espiritismo na mesa? Positivo. Posso lhe fazer uma pergunta antes? Pode. O Espiritismo acredita em Satanás?
Eu olhei assim para ele, percebi a malícia da pergunta e disse, acredita. O Espiritismo prega que Satanás existe? Eu digo, prega, ele existe. O senhor pode me mostrar Satanás? Eu digo, pega um espelho. O pastor parou assim, me olhou, sentou-se rapidamente. Não sei porquê, não disse mais nada, nem eu. Tem momentos que o discurso é breve, né? É direto, é objetivo. Coisa fantástica a língua, né? Quando eu cheguei em casa e eu me elei, mas que capeta você é, viu? A resposta foi cirúrgica, direto. Perguntou, Marcel responde. É de imediato. Qualquer um de nós pode ser o diabo, quando perde a paciência, agressivo, violento, contra um filho, contra a companheira, contra o companheiro, contra um animal doméstico, descarrega contra a parede, o travesseiro, é qualquer um de nós. Essa figura é mitológica, mas ela está na terra, espalhada nas ruas, dirigindo carro e atropelando pessoas, matando criaturas inocentes. Então Kardec coloca o exercício da caridade. Simplesmente fazer o bem a alguém. Não sair da terra com a folha da vida em branco. Não deixar o livro da vida voltar para o mundo espiritual sem que anotemos, como dizia Cícero, o notável pensador romano, meu dia é péssimo se eu não consigo fazer uma boa ação, uma só que seja durante o dia. E nós temos dezenas de oportunidades de fazer o trabalho no bem. Por isso, vale a pena voltarmos a esse capítulo e nos valendo da questão 886 do Livro dos Espíritos, ampliar o sentido da caridade, na tolerância, na benevolência, na indulgência e no perdão para com todos, como queremos tudo isso para as nossas imperfeições. E viver esses dias de desapego, libertar-se de tudo que seja excesso, como dizia Gandhi, Mahatma Gandhi, que não era cristão, hinduísta. Aquele que tem mais do que precisa não passa de um ladrão. A frase é dura, mas é de Gandhi. Se eu tenho 2 pães e um me farta, o outro eu tirei de alguém. Há alguém passando fome. Portanto, o desprendimento, conforme está no próprio Evangelho, é uma das mais difíceis virtudes dos nossos dias. Desprender-se de coisas. E aí eu parece-me ouvir o apelo de Alta de Souza, a poetisa potiguar de Macaíba, no Rio Grande do Norte. Ao dizer, numa prece e poesia que nos valemos para encerrar nossa participação aqui. Rasgaram-se os véus da noite. Novo dia amanhece. Viajor, descansa em prece ao lado da própria cruz, porque no horizonte rebrilha qual estrela matutina, pois a morte descortina dia novo com Jesus. Muito obrigado. Bom, eu combinei aqui com o Marcel. Vamos testar a caridade dele, né? Só são 2 perguntas selecionadas pela mesa, conforme escreve o cerimonial. Mas ele aqui vai, quem fez, ou os que não foram contempladas nessa rodada, pode procurar o Marcel Mariano antes e depois do almoço, nos intervalos, que ele vai receber cada um dentro das suas questões e das suas indagações. Então, vamos selecionando pela natureza da temática, e é muito vivencial na casa espírita. Pois não. Para Marcel, coordeno uma equipe no trabalho, onde a pessoa que é espírita não gosta de obedecer regras. Como adotar, como abordar, uma vez que sempre se melindra?
Jesus colocou no Evangelho a seguinte técnica de abordagem com pessoas que estão em equívoco. Se teu irmão está em equívoco, em erro, chama-o em particular, você e ele, e adverte-o do que ele vem fazendo. Solte ele. Se ele persistir no erro, chame ele novamente como uma testemunha. 2 pessoas. E as 2 pessoas ponderam o caminho equivocado que o companheiro ou companheira está tomando. Solte ele. Se ele persistir, reúna a igreja, a eclésia, a assembleia, o centro, o local, todo mundo, e exponha o fato para todos. Porque é melhor que caia uma ovelha do que o rebanho inteiro se contamine. A questão é que nosso movimento estamos confundindo muito caridade com conivência com o erro. Vemos o companheiro equivocado e com receio de melindrar o companheiro, que é a praga do nosso movimento, é o melindre, aí a gente não adverte e o trabalho fica correndo risco na mão de pessoas invigilantes, perturbadas, inquietas ou indisciplinadas, que não se vinculam a regras. Ora, a doutrina veio nos trazer uma palavra que a muitos causa arrepio: disciplina. Mas tem que haver disciplina. Nós não temos, estamos num congresso brasileiro, foi distribuída uma pauta, na pauta tem horários. Então os próprios mestres de cerimônia, coordenadores, estão presos à pauta do horário. Porque perdido 10, 15 minutos, você não recupera mais. Só se você empurrar a programação para meia-noite. Então, há uma disciplina de horário. Há uma disciplina de fala. Há uma disciplina dos conteúdos abordados. Então, nós estamos disciplinados. Trens, ônibus, aviões, pedem horários de chegada. Bancos têm horário que abrem e que fecham. Vivemos numa vida sob regras. Quebrem-se essas regras e a sociedade volta à taba. Voltamos à floresta. Não dá mais. No nosso processo evolutivo, já avançamos para uma fase mais elaborada da convivência. Então, a atividade numa casa espírita, no mínimo, uma casa espírita, no mínimo, tem um estatuto. Depois disso, pode ser um regimento interno que disciplina a atividade. Então, ele tem que ser esclarecido de que há normas daquele trabalho. E que, se ele se adequar, é bem-vindo. Se ele não se adequar, paciência, mas o trabalho não vai girar em torno de uma pessoa. A pessoa é que pode girar em torno do trabalho. Última questão. Marcel, dar esmola para alguém que é viciado em droga ou alcoólatra ou pedinte profissional é fazer caridade? É que são 2 na mesma questão. Não estaremos, nesse caso, contribuindo para a pessoa permanecer no vício? É uma questão muito delicada e espinhosa. Enfim, Betinho, que lançou aquela campanha de que somente a luta cidadã será capaz de modificar a sociedade, cuja frase tem razão mesmo, e a gente vai ver isso esse ano, no dia 5 de outubro, o que é que vamos fazer com o nosso voto. Já começa no dia 5 de outubro o teste para todos nós. Portanto, ele colocava, não dê esmola, não dê dinheiro. Porque a gente dá dinheiro, qual é o uso que o indivíduo vai fazer? Ora, se o indivíduo está viciado na pedra de crack, recebendo donativo, dinheiro, seja qual for, ele vai comprar porque está mergulhado no vício. Eu não sei, não o conheço, estou me renteando com ele agora. E aí, oferto. E para muita gente, muitos de nós, a oferta não é para socorrer, é para se livrar da pessoa. Eu dou para a pessoa sair da minha frente. É um mecanismo de fuga psicológica. Eu dou e a pessoa some de minha porta, porque me incomoda, porque me tira do meu descanso, do meu lazer, seja do que for. Então, é uma questão muito delicada, o uso que ele vai dar. Eu poderia ofertar o pão, que ele às vezes não gosta de comer, a marmita, o PF, o prato feito, que o organismo dele não tolera há vários dias, porque está submetido ao jogo escuro desta pedra que está destruindo a nossa juventude, a nossa mocidade.
e já está em mais de 98% dos municípios brasileiros, a pedra de crack. Mas qualquer outra droga, como o álcool também, lícita, mas que destrói vidas também, desmoralizando o indivíduo primeiro. Então a pessoa tem que só pesar. Eu conheci a esposa do ex-governador da Bahia, uma senhora muito nobre. Ela disse: Marcel, eu coloco no meu carro pacotes de bolacha. Quando o meu carro para nas sinaleiras, que aborda, eu baixo o vidro e dou o pacote de bolacha. Dinheiro eu não dou. Não sei que uso ele vai fazer. Então eu coloco aquilo que é não tão perecível, vai alguns meses, e vou dando os pacotes de bolacha. Mas dinheiro foi uma técnica que ela encontrou, para não ofertar o dinheiro em si em espécie, por não saber a utilidade que se vai ter. Então depende, Manu. Mas Chico Xavier, lá em Uberaba, no abacateiro, ele ficava com um monte de cédulas na mão de R$2. E cada pessoa, aquilo era simbólico. As pessoas recebiam farnéis, recebiam cestas básicas. Mas todo mundo queria ter um contato com o Chico à sombra do abacateiro. Então, alguém providenciava pacotes imensos para o Chico ficar dando uma nota de R$2 a cada pessoa, que era uma maneira de a pessoa se aproximar. A caridade maior não era a nota, é estar na frente do Chico, é vê-lo, é um minuto com ele, é olhar para aquele olhar lúcido, aquele olhar sereno de alguém que encontrou a paz porque se encaminhou para Jesus nas renúncias completas. Então, que cada um decida o que é melhor na sua caridade, no seu diapasão. Porque pode ser que ele também não vá comprar droga e ele saia do vício. Uma boa palavra se dá com orientação, se dá com um gesto, se dá com um sorriso. Pode ser que isso signifique o destino que o dinheiro vai assumir. Em vez de ir para o Sacizeiro, local em Salvador onde se vende a pedra de crack. É lá que o Saci vai buscar pedra para fumar no cachimbo. Sacizeiro. Ou ele pode ir a um mercadinho da esquina, comprar uma bolacha, fazer um sanduíche, comprar uma fruta e matar a fome dele.